hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Então, meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos os ouvintes deste momento da palavra. Também estamos aí no YouTube, você pode aí compartilhar, você pode aí acessar o link, né, as notificações, para quando nós tivermos um novo vídeo, você aí receber a sua notificação. Se inscreva aí, né, compartilhe com os amigos, que Deus possa vir abençoar tremendamente. Hoje temos como tema conquistando promessas sem olhar para as dificuldades. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Conquistando promessas sem olhar para as dificuldades. Vamos aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Louvado seja Deus. Capítulo 13, versículo 30. Toda honra, toda glória é dada a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Oh, glória, aleluia. Meus amados, essa passagem da Bíblia me chama muita atenção. Muita atenção, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma promessa de Deus e a gente se limita pelas dificuldades. Então nós vamos aprender hoje conquistando promessas sem olhar para as dificuldades, sem olhar para o tamanho do gigante que está na nossa frente. Hoje nós vamos meditar e refletir acerca de promessas que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Então, e a primeira coisa que precisamos entender é que toda promessa vem acompanhada de dificuldades e barreiras a serem vencidas. Quando voltamos algumas gerações aqui nesse texto que acabamos de ler, vamos ver que Deus chama um homem que ainda se chamava Abrão. Deus tira ele do meio da idolatria e leva em direção a uma terra desconhecida para lhe fazer uma promessa. Amém? Então, meus amados, dizendo que Deus dizia ali àquele homem, né, aquele pai, que ele seria um pai de uma grande nação e que lhe daria toda aquela terra por herança. Está lá em Gênesis capítulo 13. Então, meus amados, gerações se passaram, mas a promessa de Deus não caiu em esquecimento. Deus tinha um tempo determinado para aquelas coisas, para aquele povo. Deus, ele tinha um tempo determinado para cumprir as suas promessas. Amém? E quando nós voltamos aí para o texto que nós acabamos de ler, vamos ver que havia chegado o tempo de Deus para levar aquele povo na direção do cumprimento da promessa. Deus é fiel. Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. As promessas de Deus na sua vida vai se cumprir. Amém? Então, meus amados, da mesma maneira que Deus fez com cada um de nós, ele tirou alguns do meio da idolatria, outros do meio do lamaçal do pecado, outros de uma vida de derrotas e fracassos, e nos trouxe para a presença dele. Amém? Então, meus amados, nos libertou de todas as amarras, nos limpou com o sangue puro carmesim de Jesus Cristo e nos fez promessa.
Promessas que aos olhos dos homens, aos olhos humanos, são impossíveis. São impossíveis de se concretizar. Mas que para o nosso Deus, nada é impossível. Acredite, meus amados. Acredite. Vamos dar aqui o exemplo de Moisés. Aqui, meus amados, acabamos de ler que Moisés manda espiar a terra. Após o povo atravessar ali o Mar Vermelho e chegar no deserto, Deus manda Moisés enviar um líder de cada tribo para poder espiar a terra de Canaã. São 12 espias, sendo um de cada tribo. Cada um deles eram homens influentes. Os espiãs ali, eles espiam acolá, ele vigia ali aquela terra por 40 dias. 40 dias dá para observar muitas coisas. O objetivo era conhecer a terra, a terra ali, as cidades e as estruturas e o povo que havia naquele lugar. Esse era o objetivo de Moisés para cada espião ali. Eles trazem ali um cacho de uvas, né? Essas uvas eram uma prova da bondade daquela terra e um penhor da sua posse. Dizem que a uva era linda, grande, maravilhosa aos olhos do homem. Então, meus amados, você já parou para pensar e refletir sobre como será a sua vida e da sua família quando Deus cumprir certas promessas em sua vida? Faça uma reflexão. Quando Deus salvar toda a sua casa, como será a sua alegria? Quando você e sua família, todos juntos, se arrumando, se preparando para vir ao culto, adorar a Deus. Já imaginou? Quando Deus entregar nas suas mãos aquela vitória, seja aquela bênção espiritual, financeira ou material que Deus prometeu, como será a sua alegria? Que mudança na sua vida, na vida da sua família e até mesmo no meio da igreja e da sociedade que esta vitória vai causar? Oh, glória! Você já imaginou qual será o impacto? O nome de Deus mais uma vez será glorificado. Pessoas próximas a você desejam entregar a sua vida a Jesus. Vamos aqui, irmãos, refletir sobre o relatório dos espiões. Após espiarem a terra por 40 dias, os 12 espiões voltaram para passar todo o relatório para Moisés. Moisés e Arão, né? Arão e para todo o povo de Israel. E qual foi a primeira coisa que eles falaram? A terra é boa, mas o povo que nela habita é poderoso. A terra é boa, mas as cidades são fortemente e muito bem protegidas. A terra é boa, mas tem gigante. É assim, meus amados. Muitas vezes nós também agimos da mesma maneira. Lembramos da promessa, mas olhamos para a dificuldade. A promessa é boa, ora se não é. Mas aos meus olhos é impossível de alcançar. Porém, meus amados, o mais lindo nessa história é que no meio daqueles 12 espiãs, tinham 2, oh glória, Josué e Caleb, que ao ouvir o relatório negativo dos seus companheiros, não ficaram calados, mas disseram: a terra tem gigantes, maior do que eles é aquele que nos fez a promessa. Oh, aleluia!
para entender, meus amados, o que é que a palavra de Deus quer te dizer esse momento. A terra tem gigante, tem. Porém, maior do que eles é aquele que nos fez a promessa. A cidade pode até ser fortificada e bem protegida, porém, mais forte do que elas é aquele que nos fez a promessa e nos fará prevalecer contra elas. O povo que habita naquela terra pode até ser poderoso, porém, mais poderoso do que eles é aquele que nos fez a promessa. Recebe em nome de Jesus. Recebe essa palavra no seu coração. A promessa pode estar difícil, maior é quem te fez a promessa. Toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Senhor. Onde está o seu foco, meus amados, minha amada? 10 daqueles espiãs colocaram o seu foco no problema, na dificuldade. Focaram tanto o problema que chegaram ao ponto de se verem como gafanhotos diante dos inimigos. Porém, meus amados, Josué e Caleb colocaram foco em quem? Naquele que fez a promessa. Aleluia! E porque o seu foco estava em Deus, eles creram que Deus os faria prevalecer contra aquela cidade, contra todos os seus inimigos. Deus os faria prevalecer contra os gigantes. Onde está o seu foco, meus amados? Onde está o seu foco? Na promessa ou na dificuldade? No Deus da promessa ou no gigante que te cercam? Onde você tem colocado o seu foco, meus amados? Muitos mesmo estão agindo igualzinho aqueles 10 espiãs. Estão colocando o seu foco na dificuldade, na impossibilidade. Muitos estão com o seu foco nas circunstâncias dessa terra, onde todo o cenário está caótico e diz que não vai conseguir. Mas hoje, eu quero desafiar você a colocar o seu foco naquele que fez a promessa. Porque aquele que te fez a promessa, lá em Números capítulo 23, 19 diz: não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aleluia! Então, meus amados, onde está o foco? Onde está o foco da tua promessa? Onde você tem colocado o seu foco? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 10 espiãs desprezaram as promessas de Deus. Veja o que diz em Números capítulo 13, versículo 32. E infamaram a terra que tinha espiado. Meus amados, a palavra infamaram significa que eles desacreditaram, desonraram, desprestigiaram, difamaram a promessa que Deus tinha feito. Por terem colocado o seu foco nos problemas, na dificuldade que teriam que enfrentar para conquistar a promessa, eles já acharam desacreditando e não valorizando a promessa de Deus. Meus amados, quando nós colocamos o nosso foco nas adversidades e dizemos que não vamos viver a promessa que um dia Deus fez para a nossa vida, na verdade nós estamos desvalorizando aquilo que Deus prometeu. Quando desacreditamos na promessa, dizendo que não vamos vivê-la,
estamos diminuindo o nosso Deus, limitando o seu poder e afirmando que Ele já perdeu o controle da situação. Então, meus amados, os 10 espiãs contaminaram todo o povo. A atitude negativa, meus amados, daqueles espiãs foi capaz de contaminar toda a congregação de Israel, que chorou e pranteou com gritos durante aquela noite. E as palavras negativas daqueles espiãs fizeram todo o povo murmurar contra Moisés e contra o próprio Deus. Precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, para que nós não venhamos ser contaminados por aqueles que já desacreditaram da promessa. Precisamos ter cuidado, meus amados, para não cairmos no erro da murmuração. Ali, meus amados, o povo ele murmurou tanto, a ponto de desejarem voltar para o Egito. Aquele povo esqueceu muito rápido de todas as maravilhas que Deus já havia feito no meio deles. As pragas que aconteceu ali no Egito, ao abrir o Mar Vermelho. Meus amados. Meus amados, as lágrimas que aquele povo pranteou naquela noite foram lágrimas de arrependimento por ter saído do Egito. Eles preferiam morrer no Egito ou até mesmo no deserto do que ter que enfrentar os obstáculos para viver a promessa. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Aquele povo também infamaram as promessas ao dar ouvido àqueles 10 espiãs. Quiseram constituir ali um líder para poder voltar ao Egito. Preferiram viver como escravo do que encarar dificuldade para viver a promessa. Porém, meus amados, Josué e Caleb estavam dispostos a encarar os obstáculos para viver as promessas. Hoje Deus está renovando a sua fé, meu amado, fortalecendo as suas estruturas, para que você possa enfrentar os obstáculos. Hoje Deus renova a sua visão, para que você deixe de olhar para as circunstâncias, e possa olhar para aquele que te fez a promessa. Toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Senhor. Então, meus amados, os obstáculos que devem ser encarados de frente, mediante total confiança no Senhor. Muito tem desistido das promessas, mas nós devemos lutar por elas. Muito tem desistido das promessas porque tem dado ouvido a pessoas incrédulas, a murmuradores, e a pessoas que até andam com Jesus, mas já não creiam mais em milagre. Misericórdia. Precisamos confiar no Deus que fez a promessa. Confiar em Deus está ligado à fé em Deus. Não deixe, meus amados, preste atenção. Não deixe o inimigo roubar a promessa de Deus. A promessa que Deus te fez, meus amados, não deixe. Mas fortalece a sua fé em Deus. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra. Alimente-se mais e mais da palavra de Deus. Meus amados, a vitória do crente não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Pode não acontecer no meu tempo, mas eu sei que vai acontecer. Pode não acontecer do jeito que eu acho que vai acontecer,
mas eu sei que Deus vai cumprir as suas promessas em minha vida e em sua vida. Crê somente. Receba de Deus. As promessas de Deus na sua vida, meus amados, vai se cumprir. Enfrenta todo obstáculo, toda dificuldade, todo gigante. Deus, Ele é fiel, meus amados. Deus, Ele é fiel. Ele vai cumprir. Vamos conquistar as promessas sem olhar para as dificuldades. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Jesus. Eu quero te apresentar, meu Deus, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este idoso. Por algum motivo, ó Pai, eles veio se esquecer de suas promessas, desanimando. Mas que este momento, Senhor, tu possa fortalecer cada vez mais, Senhor, a fé das promessas de Deus, Senhor, em suas vidas. Repreende todo mal, toda dor, toda enfermidade. Restaura, Senhor, a sua fé, sua família, sua casa. E seja o bênção, Senhor, nas suas vidas. Que as promessas de Deus possam se cumprir, Senhor. Conquistando o impossível, Pai, aos olhos dos homens. Para a glorificação do Teu nome, meu Deus. Pois é o que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Se você puder compartilhar este vídeo aí no YouTube. Compartilha com os amigos. Se inscreva. Peça para ele se inscrever. Acesse aí o sininho aí. Dá um like. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Amém? Que Deus te abençoe. Uma noite especial, fui chamado pra dançar. É o Espírito Santo que veio me convidar. Uma dança diferente.